Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro, com gratidão. Eu faço esta oração, santuário em teu louvor, pois só tu, Senhor, é verdadeiro. Olá, queridos, queridas, amados e amadas do Senhor, graça e paz seja abundante na sua vida. Que o Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre cada um que estão aqui agora, para mais um dia ouvir e meditar a respeito da Escritura, da Palavra Santa do Senhor. E eu estou aqui para ser a sua companhia neste canal Coração Ensinável. Porque se você está aqui, se você já ouviu pelo menos uma ou duas das leituras que eu estou fazendo para a glória de Deus, é porque você tem sim um coração para o Senhor. E louvado seja Deus pela sua vida. Quero te dizer, te encorajar que Deus tem pensamentos bons a teu respeito. Deus tem prazer de te abençoar. E se você está aqui ouvindo estas leituras, estas palavras, porque você já sabe que é amado, favorecido por um Deus de verdade, um Deus que tudo fez para te ver sorrir. Acredite nele. Ouça a voz da verdade, a voz que dá vida, a voz que enche o coração de alegria, porque mesmo que os olhos estejam vendo coisas que o nosso natural distingue que é ruim, o Senhor ainda assim, Ele diz, eu estou contigo, tu não estás só. Amém? Glória a Deus. Se você continuar aqui ouvindo a palavra, Deus tem o poder de curar, de te dar alegria, te dá ânimo, mesmo que as circunstâncias queiram tirar todo o ânimo, toda a alegria, mas o Senhor, Ele veio para dar vida e vida em abundância. Ainda que nós passemos por momentos difíceis, nós nunca vamos estar só, porque Deus diz que ainda que uma mãe esqueça o seu filho, Ele, o nosso Deus, jamais esquecerá. E aqui, meu Deus, eu quero te agradecer, consagrar a ti este momento, Pai. Que o Senhor envie a tua luz, abra o nosso entendimento, porque queremos avançar, alargar a nossa compreensão através da tua palavra. Que esta palavra venha nos ensinar no nosso cotidiano, Senhor. Muito obrigada, Pai. Obrigada, Espírito Santo. Fica conosco nos ensinando, que os nossos ouvidos estejam totalmente abertos para ouvir e o coração ardendo para querer mais de Ti. Obrigada, Senhor. Queridos, e hoje eu quero ler o capítulo 8 do livro de João, que é onde nós estamos iniciando a nossa jornada, até onde Deus permitir e quiser que estas leituras continuem, amém? Se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não sabe o que está acontecendo, existe aí, procura aí no canal as primeiras leituras. Nós estamos fazendo aqui uma maratonada de leitura e eu escolhi começar pelo Novo Testamento para a gente, aprender através do primeiro livro do que eu escolhi, foi João. Pra gente quando for lermos, gente, eu sou pessoa de verdade, falo errado, gaguejo e é tudo normal, não tenho aqui um
estúdio, uns microfones na minha frente, não tenho nada disso. O que eu tenho é aqui a Bíblia, o meu celular e o meu amor por ler e compartilhar a escritura do Senhor. É só isso, simples desse jeito, amém? E é assim que eu quero estar, porque eu quero que o Senhor cresça na sua vida e na minha também, é claro. Então, se você não viu ainda, volte lá, procura e venha degustar do maná de Deus, que é ler a palavra de Deus. Porque Deus diz, bem-aventurada, a palavra, né, tá escrito, bem-aventurados que leem, bem-aventurados que escutam. E eu estou aqui para gratuitamente ler para você. E eu gostaria muito de ler, sabe para quem, gente? Porque foi a minha grande inspiração para que isso aqui pudesse estar acontecendo hoje. É para aqueles tiozinha, para vovozinha, vovozinho, aquelas coisinhas fofas que já estão tudo aposentados, já trabalharam demais. E às vezes gosto de ouvir um rádiozinho, sabe? Só que vai ouvir aqui a minha leitura através do celular, porque não existe rádio mais não, né? Eu acho que não. O tempo bom era os rádios de antigamente, né? Mas eu quero alcançar essas pessoas que eu amo, pessoas idosas, e que elas ouvem com alegria, elas aprendem, né? E elas têm tantas experiências maravilhosas. Pena que não dá para colocar áudio aqui, mas dá para comentar. E eu amaria ouvir aqui um comentário de uma vovozinha, de uma pessoa assim que é cheia de Deus. E foi uma querida, muito amada, e uns queridos também que me inspiraram a estar aqui junto com vocês. E eu tenho certeza que estão me ouvindo agora. Mas hoje vamos lá, que é longa a leitura, eu já vou avisando. Se você não tem tempo, vai pausando, depois volta de novo. Ou quando você estiver dormindo, balançando na rede, aí você escuta. Escuta até pegar no sono, se dormir, acorde e ouça de novo. Porque hoje nós vamos ler aqui o capítulo 8, que vai dizer que Jesus não veio para condenar, viu? Então, se você não quer se sentir condenado, se você dormir, volta lá e escuta de novo, porque Jesus não veio para condenar não, gente, tá? É o que João está falando aqui no capítulo 8, no versículo 1. E vamos à leitura. Diz o seguinte: Jesus não veio para condenar. Versículo 1. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo e todo o povo ia ao seu encontro. Então Jesus sentou-se e começou a ensinar. Chegaram os doutores da lei e os fariseus, trazendo uma mulher que tinha sido pega cometendo adultério. Eles colocaram a mulher no meio e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi pega em flagrante cometendo adultério. A lei de Moisés manda que mulheres desse tipo devem ser apedrejadas. E tu, o que dizes? Eles diziam isso para pôr Jesus à prova e ter um motivo para acusá-lo. Então Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Os doutores da lei e os fariseus continuaram insistindo na pergunta. Então Jesus se levantou e disse: Quem de vocês não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. E, inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Jesus é lindo. E, inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, eles foram saindo, um a um, começando pelos mais velhos.
Tá vendo que os mais velhos são mais sensatos? Pelo menos eles sabem, eu sou pecador mesmo, deixa eu cair fora daqui. Ai, Deus, perdão, Senhor. Então, aqui, inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, eles foram saindo um a um, começando pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho. Ora, a mulher continuava ali no meio. Jesus então se levantou e perguntou: Mulher, onde estão os outros? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, ninguém, Senhor. Então Jesus diz: Eu também não a condeno. Pode ir e não peque mais. Versículo 12. Jesus é a luz do mundo. Jesus continuou dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas possuirá a luz da vida. Então os fariseus disseram: O teu testemunho não vale, porque estás dando testemunho de ti mesmo. Jesus respondeu: Embora eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é válido, porque eu sei de onde venho e para onde vou. Vocês julgam como homens, mas eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, o meu julgamento é válido, porque não estou sozinho, mas o Pai que me enviou está comigo. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é válido. Eu dou testemunho de mim mesmo e o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Então lhe perguntaram: Onde está o teu Pai? Jesus respondeu: Vocês não conhecem nem a mim, nem o meu Pai. Se vocês me conhecessem, também conheceriam o meu Pai. Jesus falou essas coisas enquanto estava ensinando no templo, perto da sala do tesouro, e ninguém o prendeu, porque a hora dele ainda não havia chegado. Versículo 21. O pecado é rejeitar uma ordem nova. Jesus continuou dizendo: Eu vou me embora e vocês vão me procurar, mas vocês vão morrer no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. As autoridades dos judeus comentavam: Por acaso ele vai se matar? Pois está dizendo: Para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus continuou a falar: Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, mas eu não sou deste mundo. É por isso que eu digo que vocês vão morrer nos seus pecados. Se vocês não acreditam que eu sou, aqui é uma pausa, quando Deus fala que se vocês não acreditam que eu sou, o eu sou aqui, meus queridos, é um dos nomes de Deus. Eu sou. Eu sou. Amém? Continuando a leitura. Se vocês não acreditam que eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados. Então as autoridades dos judeus perguntaram: Quem és tu? Respondeu Jesus. Jesus respondeu: O que eu estou dizendo desde o começo. Quando as autoridades dos judeus perguntaram: Quem és tu? Jesus respondeu:
o que eu estou dizendo desde o começo. Eu poderia dizer muita coisa a respeito de vocês e condená-los, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e eu digo ao mundo as coisas que ouvir dele. Eles não compreenderam que Jesus falava a respeito do Pai. Jesus continuou dizendo: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. E que não faço nada por mim mesmo, pois falo apenas aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que agrada a Ele. Enquanto Jesus falava essas coisas, muitos acreditaram nele. Versículo 31. A verdade liberta. Amém? Versículo 31. A verdade liberta. Então Jesus disse para as autoridades dos judeus que tinham acreditado nele: se vocês guardarem a minha palavra, vocês de fato serão meus discípulos. Só uma pausa aqui. Esta palavra aqui, meus queridos, também é para mim, é para você. Olha o que o Senhor Jesus disse para aquelas autoridades dos judeus no seu tempo, né? Que acreditaram nele. O Senhor Jesus disse e continua dizendo: se vocês guardarem a minha palavra, vocês de fato serão meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade libertará vocês. Eles disseram: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vocês ficarão livres? Jesus respondeu: eu garanto a vocês, quem comete o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, mas o filho fica aí para sempre. Por isso, se o filho os libertar, vocês realmente ficarão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. No entanto, estão procurando me matar, porque minha palavra não entra na cabeça de vocês. Eu falo das coisas que vi junto do Pai. Vocês também devem fazer aquilo que ouvem do Pai de vocês. Versículo 39. A mentira escraviza. Versículo 39. A mentira escraviza. As autoridades dos judeus disseram a Jesus: nosso pai é Abraão. Jesus disse: se vocês são filhos de Abraão, façam as obras de Abraão. Agora, porém, vocês querem me matar, e o que eu fiz foi dizer a verdade que ouvi junto de Deus. Isso Abraão nunca fez. Vocês fazem a obra do pai de vocês. Então eles replicaram: não somos filhos ilegítimos, só temos um pai, que é Deus. Jesus disse: se Deus fosse pai de vocês,
vocês me amariam, porque eu saí de Deus e venho dele. Não vim pela minha própria vontade, mas foi ele que me enviou. Por que vocês não compreendem o que eu falo? É porque vocês não são capazes de ouvir a minha palavra. O pai de vocês é o diabo e vocês querem realizar o desejo do pai de vocês. Desde o começo, ele é assassino e nunca esteve com a verdade, porque nele não existe verdade. Quando ele fala mentira, fala do que é dele, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Eu falo a verdade e por isso vocês não acreditam em mim. Quem de vocês pode me acusar de pecado? Se eu digo a verdade, por que vocês não acreditam em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Vocês, porém, não ouvem, porque vocês não são de Deus. Versículo 48. Jesus é maior do que Abraão. Jesus é maior do que Abraão. As autoridades dos judeus disseram: não temos razão de dizer que és um samaritano, e que as autoridades dos judeus disseram: não temos razão de dizer que és um samaritano e que está louco? Jesus respondeu: eu não estou louco, eu honro meu Pai, e vocês me desonram. Eu não procuro a minha glória. Existe alguém que procura e julga. Eu garanto a vocês, se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Os judeus disseram: agora sabemos que estás louco. Abraão morreu, e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar minha palavra, nunca vai experimentar a morte. Por acaso tu és maior que o nosso pai Abraão, que morreu? Os profetas também morreram. Quem é que pretende ser? Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vocês dizem que é o Pai de vocês. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se dissesse que não o conheço, eu seria mentiroso como vocês. Mas eu o conheço e guardo a palavra dele. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se porque viu o meu dia. Ele viu e encheu-se de alegria. Então os judeus disseram: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Jesus respondeu: eu garanto a vocês, antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia! Olha que poder. Jesus respondeu: eu garanto a vocês, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram pedras para atirar em Jesus, mas Jesus se escondeu e saiu do templo. Graças a Deus. Eu acabo de concluir
Queridos e queridas, a leitura do capítulo 8 do livro de São João. Amém? E como é de praxe, eu gosto, depois de fazer a leitura completa, sem interrupção, pelo menos eu tento não fazer interrupção, às vezes dá certo, às vezes não. Eu gosto de fazer aqui o comentário da leitura que foi feita. Amém? E eu convido você aqui e já convido o Espírito Santo também para dar aqui a direção para a gente meditar, contemplar, né, esta leitura. João aqui do versículo 1 ao versículo 11, ele está nos mostrando que mais uma vez Jesus mostra que a pessoa humana está acima de qualquer lei. Uau! Mais uma vez, Jesus mostra que a pessoa humana está acima de qualquer lei. Isso, amado, é Jesus mostrando, né? Jesus aqui mostra que a pessoa humana está acima de qualquer lei. Os homens não podem julgar e condenar aquela mulher que foi levada lá, né, diante de todo mundo, diante de Jesus, porque eles queriam testar Jesus. E fala ali que ela foi pega, né, em flagrante, cometendo adultério, e ali eles queriam então, né, que Jesus a condenasse conforme a lei, né, de Moisés. Então, por isso, João ele está nos mostrando aqui que mais uma vez Jesus mostra que a pessoa humana está acima de qualquer lei. Os homens não podem julgar e condenar, porque nenhum deles está isento do pecado. E o próprio Jesus trouxe eles a refletirem. Por isso que foram saindo um a um, quando Jesus disse para ele: quem não tem pecado pode atirar a primeira pedra, tá tudo certo, vai. Vai você que não tem pecado, condena ela e pode atirar a primeira pedra. Jesus é sábio, Jesus é Deus, Ele é o próprio Deus, né? Então, por isso que Ele vem e mostra que a pessoa humana está acima de qualquer lei. Os homens não podem julgar e condenar porque nenhum deles está isento do pecado. O próprio Jesus, né, João está mostrando aqui através da leitura que o próprio Jesus não veio para julgar, pois o Pai não quer a morte do pecador. O Pai quer sim que ele, né, se conscientize, se converta e viva. E se você quer saber que o Pai não quer que a morte, né, que o Pai não quer a morte do pecador, e sim que ele se converta e viva, você vai encontrar essa escritura lá no livro de Ezequiel, capítulo 18, nos versículos 23 e 32, onde vai estar mostrando que o Pai não quer a morte do pecador, e sim que ele se converta e viva. Temos aqui também para meditar os versículos 12 ao 20. Do 12 ao 20, quando Jesus, né, João usa esse título, subtítulo, que Jesus é a luz do mundo, né? Quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas possuirá a luz. Amém? Aqui João nos convida a refletir que Jesus discute, né, com os fariseus perto da sala do tesouro,
onde era guardado o dinheiro que era oferecido ao templo. Ele se declara, ele quem? Jesus. Ele se declara a luz do mundo. Ele se declara ser a luz do mundo. Ele convida os homens a segui-lo, renunciando, às riquezas para servirem uns aos outros e assim testemunharem a presença de Deus. Então aqui nós podemos refletir. Aqui a Escritura nos mostra que Jesus ele discutia lá com os fariseus e naquele momento que eles estavam lá conversando, discutindo, era exatamente perto da sala do tesouro, onde era guardado o dinheiro que era oferecido ao templo. Então tem um propósito, Deus tem propósito para tudo, nada acontece por acaso. Então havia ali um propósito do próprio Senhor Jesus, quando ele se declara ser a luz do mundo e convida os homens a segui-lo, renunciando às riquezas para servirem uns aos outros e assim testemunharem a presença de Deus. Então, o Senhor estava mostrando ali, perto ali naquele local onde era a sala do tesouro, o Senhor mostrou para os fariseus, que os fariseus, escravos do dinheiro, não são capazes de reconhecer Deus presente em Jesus, porque Jesus estava ali ensinando, mas Deus estava com Jesus. E por isso eles queriam prova, Mas o Senhor Jesus estava com Deus. Então, e ele estava ensinando que ele, declarando-se a luz do mundo, ele estava convidando os homens a segui-lo, renunciando às riquezas para servirem uns aos outros e assim testemunharem a presença de Deus. Enquanto os fariseus, escravos do dinheiro, não foram capazes de reconhecer Deus presente em Jesus e por isso queriam provas. Meditando ainda na leitura, aqui no versículo 21 ao 30, João, ele ensina aqui a respeito do pecado, nos mostrando hoje que o pecado que leva à morte é permanecer fechado nesse mundo, debaixo, essa terra. Se nós ficarmos com o coração fechado, não abrir a mente para as coisas de Deus, nós somos, Nós pecamos, mas o Senhor nos liberta de todos os pecados. Então, meditando nesse versículo 21 ao 30, o pecado que leva à morte é permanecer fechado neste mundo de baixo, isto é, dentro de uma ordem socio-religiosa, digamos assim. Isto é, dentro de uma ordem socio-religiosa injusta. Jesus é a presença atuante do Deus do êxodo. Êxodo significa, saída. Então aqui ele usou várias vezes essa expressão eu sou, conforme está lá em Êxodo 3,14. Então, quando João diz que o pecado que leva à morte é permanecer fechado neste mundo de baixo, isto é, dentro de uma ordem socio-religiosa injusta, João diz que Jesus é a presença atuante do Deus do êxodo, quando ele diz eu sou que liberta o povo da escravidão e o conduz para uma vida
nova. Essa vida nova, sim, desejada por Deus, né? Aí ele aponta o mundo de cima. Quando ele diz, vocês são daqui, eu sou de lá. Então, quando o Senhor Jesus diz, eu sou, lá em Êxodo 3,14, vai nos ensinar melhor que eu sou é aquele que liberta o povo da escravidão e o conduz para uma vida nova, desejada por Deus, o mundo de cima. É através da morte de Jesus, ou seja, é através da sua morte que Jesus realiza esse êxodo. E meditando ainda no versículo 31 ao 38, quando a leitura fala aqui sobre a verdade liberta, né? Quando Jesus diz, se vocês guardarem a minha palavra, vocês de fato serão os meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade libertará vocês. Então aqui, amados, nós podemos meditar que João está nos ensinando que a verdade que liberta é aceitar a vida nova trazida por nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele veio trazer uma vida nova para todos aqueles que crer. Então, João mostra isso. A verdade que liberta é aceitar a vida nova trazida por Jesus, que relativiza tudo aquilo que antes parecia absoluto. E o que parecia antes parecia ser absoluto? Riqueza, poder, ideias, estruturas. A liberdade só é possível quando se rompe com uma ordem injusta, que impede a experiência do amor de Deus através do amor do homem. Então, João, ele explica claramente nesses versículos, né? Desde o versículo 31 até o versículo 38, que a verdade que liberta é aceitar a vida nova trazida por Jesus, que relativiza tudo aquilo que antes parecia absoluto, que era riqueza, poder, ideias, estruturas. A liberdade só é possível quando se rompe com uma ordem injusta, que impede a experiência do amor de Deus através do amor do homem. Podemos meditar aqui, né, e é forte a questão da mentira. João escreveu aqui no versículo 29, nós vamos meditar desde o 29 ao 47, onde ele expressa que a mentira escraviza. E aqui está apontando para o inimigo da nossa alma, o diabo. E João diz, né, na escritura, o diabo é aquele que se opõe à vontade de Deus e se absolutiza, ocupando o lugar de Deus e criando uma sociedade mentirosa e assassina que adora ídolos opressores e é incapaz de assimilar a mensagem libertadora de Jesus. Então, João está nos ensinando isso aqui através dos versículos 39 ao 47. Só ele, o inimigo da nossa alma, é aquele que se opõe à vontade de Deus e se absolutiza, ocupando o lugar de Deus e criando uma sociedade mentirosa e assassina, que adora fazer o mal, adora oprimir e é incapaz de assimilar a mensagem que liberta através de Jesus.
E para fechar, meus queridos, nós podemos meditar aqui no versículo 48 ao 59, a respeito quando a leitura falou que Jesus é maior do que Abraão. Certamente, Jesus é maior do que Abraão. João nos diz aqui que, através da leitura, que Abraão se alegrou com a promessa feita por Deus de que o futuro Messias iria sair da sua descendência. E se você quiser ver esse fato histórico antes de eu chegar lá, porque eu também pretendo ler o livro de Gênesis, mas se você quiser lá dar uma pesquisadinha, porque a palavra de Deus ela é linda, né? O Senhor, ele é todo organizado, ele tem propósito e ele ensina. Então, aqui do versículo 48 ao 59, onde Jesus, né, é maior do que Abraão, João está nos dizendo que Abraão se alegrou com a promessa feita por Deus, né, de que o futuro Messias iria sair da sua descendência. E isso está lá no livro de Gênesis, capítulo 12, de 7 e 15 em diante, também acho que é Gálatas 3,16. Então, você pode ir lá ver também e alimentar-se e aprender. Então, para fechar esta leitura, esse comentário, desde aqui do 48 ao 49, Jesus, né, pelo que nós lemos, Jesus ele vai muito além e atribui a si mesmo o título do Deus do Êxodo, quando ele diz, eu sou. É um dos nomes de Deus. Eu sou. E eu quero fechar por aqui, concluir aqui, agradecendo você que está aqui até agora. E que seja para a glória de Deus, que o Senhor venha e te recompense por este tempo que você está dando a Ele, que sua casa seja cheia da glória de Deus, que cada um, eu e você, venhamos reinar em vida, viver de glória em glória, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, não importa o que estamos vivendo hoje, as dificuldades que estamos passando, a gente aprende, né, no decorrer da vida da gente, que o ouro, né, o ouro que é raro, ele passa pelo fogo. E nós também passamos, gente, nós somos sujeitos, estamos vivendo num mundo que não é o nosso mundo, numa terra que nós não somos daqui, estamos aqui de passagem, somos estrangeiros, nós sabemos que nosso lugar é o céu. E eu quero agradecer a Deus que Ele encha a sua casa de vida, de alegria, de recomeço, de reconciliação, de restauração, que o Senhor venha restituir tudo aquilo que lhe foi tirado, roubado, que Deus lhe dê multiplicação de bênçãos. Se você creia, crê, diga amém, contemple, medite, busque na palavra, as coisas do céu. O Senhor diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E a graça do Senhor nos basta, né? Então eu te encorajo a viver feliz, alegre, satisfeito, celebrando, agradecendo. Tenhamos um coração grato, aprendamos com o Espírito Santo descansar, porque a ansiedade, ela impede da gente ver as coisas de Deus, né? Então vamos contar as bênçãos. Se nós pararmos para meditar, a gente tem mais razões para agradecer do que para reclamar ou dar peso, né, importância para aquilo que não está dando certo. Então entrega tudo nas mãos de Deus e vamos ser felizes, porque o Senhor nos fez para ser feliz. Amém? Pai amado, Pai querido, é que eu quero te louvar, te agradecer
exaltar, bendizer o teu nome santo, dizer que sou grata a ti, dependente de ti, necessito de ti para tudo, Senhor. Por isso eu consagro o início e entrego nas tuas mãos o resultado e que seja feita a tua vontade na vida de cada um de nós. Assim eu te louvo e te agradeço e peço pela vida de cada um que estão me ouvindo até agora. Vá de encontro, Senhor, a esta vida. Encha-o da tua paz, da tua alegria, essa paz que intercede todo o entendimento, Pai. Encha, Pai, de vida, de força e transforma, Pai, a vida desta pessoa para a honra e glória do teu nome. Assim eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.